Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando nesta madrugada, agora são 2 horas e 1 minuto, da madrugada. Eu quero orar por você daqui a pouquinho, mas antes eu quero falar aqui de um assunto qual seria muito importante que você ouvisse. Certamente você que ouvir essa mensagem, você vai se identificar com ela, porque muitas pessoas elas têm se sobrecarregado, não apenas com seus problemas, mas com problemas de outros também. Não que a gente não tenha que ajudar as pessoas, não é que a gente não tenha que estender a mão, não é isso. Mas é que às vezes a gente já temos tanto problema, como eu sei que você tem os seus, e a gente, porque temos um bom coração, um bom coração, melhor dizendo, a gente quer sempre ajudar, a gente acaba se sobrecarregando. E se você ouvir essa mensagem, você vai perceber que não é bom você se sobrecarregar com o problema dos outros. Cada um tem que resolver seu problema próprio. Cada um tem que saber por onde o problema começou e da forma, a maneira como ele tem que ser resolvido. Porque problema, com certeza, é algo que você já tem muito. Então você tem que resolver o seu e deixar que os outros resolvam deles. Porque quando a gente deixa muitas vezes de resolver o nosso problema para resolver o de outros, acaba na verdade sendo uma sobrecarga na nossa vida. E você não pode sobrecarregar ninguém e nem aceitar que ninguém se torne uma sobrecarga na sua vida também. É disso que eu vou falar aqui, por isso seria importante que você ouvisse. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, olha o que está escrito. Porque se há boa vontade, será aceito conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Percebe nesta mensagem, a Bíblia aqui se refere à igreja de Macedônia, a qual Deus o havia abençoado, a qual Deus o havia dado graça, a qual Deus o havia prosperado. E a igreja da Judéia, naqueles dias que Deus havia abençoado Macedônia, a igreja da Judéia estava passando por privações, estava passando por dias difíceis, estava passando por um momento difícil, a igreja da Judéia. Então Macedônia, como tinha sido abençoado, estava ajudando alguém que precisava de ajuda. E assim são os preceitos da palavra de Deus, é assim que a palavra de Deus nos ensina, para que um não sobrecarregue o outro. O certo, conforme a palavra de Deus, é quem tem ajudar quem não tem. Porque se alguém que tem, em vez de ajudar quem está precisando, sobrecarrega alguém que já está precisando, tirando o pouco que aquele alguém tem, na verdade aquele alguém que não precisa, quando assim procede, vai estar sobrecarregando alguém que já está precisando. Em vez de ajudar, faz é sobrecarregar mais ainda. Por incrível que pareça, a gente vê muito isso. E a Bíblia ensina que tem que ser o contrário. A igreja de Macedônia tinha sido abençoada e estava abençoando a Judéia que precisava de ajuda. E repito, não é que a gente não tem que ajudar as pessoas, não é que a gente não tem que estender a mão e amar as pessoas, não é isso. O que a gente não pode ser é um peso, um fardo na vida dos outros. Mas também não podemos aceitar que os outros sejam na nossa vida. Para que fique bem claro aqui o ensinamento da palavra de Deus, é como um exemplo, um casal dentro de casa, por exemplo, que não se entende, ou que muitas vezes a esposa faz do marido escravo, ou o marido faz dela escravo, fica sentado esperando tudo nas mãos, não ajuda, não faz nada. Chega uma hora que um se torna um peso na vida do outro. Chega uma hora que um se torna um fardo pesado na vida do outro, porque vai chegar um momento que um vai sobrecarregar o outro. Mas você vai ver aqui a seguir que a Bíblia fala que tem que haver igualdade, não desigualdade, ou seja, direitos iguais. Não é um andar mais, outro menos, diálogo, entendimento, compreensão ou compreensividade. Tem que ter isso, porque se não tiver, vai chegar uma hora que um vai ser uma sobrecarga na vida do outro e pode acabar o pior acontecendo. Como você vai ver aqui a seguir no versículo de número 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Ou seja, para Deus direitos iguais. Um exemplo, o pai ou a mãe que não ensina o filho e o filho cresce fazendo o que bem quer. Os pais têm a opção de ensinar o que é certo. Quando aquele filho crescer, vai se tornar um peso, uma sobrecarga, porque vai começar a dar trabalho, vai se envolver com coisa errada e vai, de uma maneira geral, causar, na verdade, preocupação.
vai causar muitas das vezes problema na vida dos pais, mesmo depois de grande, vai ser um fardo. Por quê? Porque enquanto criança os pais não ensinou. Um funcionário, para que fique bem claro, um patrão, ele dá uma ordem para o funcionário para ele proceder de uma forma e ele desobedece. Amanhã o patrão torna a exigir dele de novo a mesma coisa. Depois o patrão vai exigir a mesma coisa. Exija depois, exija depois, exija depois. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E aquele funcionário continua desobedecendo. Aquilo vai enchendo aquele patrão, vai sobrecarregando. Vai chegar uma hora que aquele funcionário vai se tornar um fardo pesado naquela empresa. Um fardo pesado, melhor dizendo, vai tornar uma sobrecarga na vida do patrão. O que vai acontecer? Ele simplesmente vai ser mandado embora. Por quê? Porque se tornou uma sobrecarga para aquele patrão daquela empresa. Assim sou eu, assim é você que está ouvindo essa mensagem. A gente não pode ser sobrecarga na vida de ninguém e nem aceitar que os outros sejam da nossa vida. Tem que haver igualdade. Tem que haver igualdade. Não pode ser que um é melhor que o outro, que um manda mais que o outro. Não. Tem que haver igualdade em tudo. Tem que haver igualdade de direitos iguais, porque quando os direitos não são o mesmo, seja para o pai, para o filho, para a esposa, para que seja o diálogo, a compreensão, o entendimento, chega uma hora que o fardo começa a pesar, e aquele fardo vai pesando, que ele vai estressando como uma bexiga. A bexiga, você sopra ela, e na proporção que você vai soprando, ela vai enchendo. Vai chegar uma hora que, se você não parar de soprar, aquela bexiga ela vai explodir, ela vai estourar, porque ela não suportou aquela sobrecarga de pressão. E certamente você que vai ver essa mensagem, talvez você está sobrecarregado por alguma forma. Algo vem te pressionando, vem te sobrecarregando, e você vem carregando isso. Ei, deixa eu falar com você que vai ver essa mensagem. Chegou a hora de você resolver o teu problema. Deixa que os outros resolvam o problema deles. Chega a hora de você tirar essa sobrecarga dos teus ombros. Para de querer resolver o problema dos outros, resolve o teu. Talvez o fato de você querer resolver o teu problema e o dos outros está te sobrecarregando. E isso vai enchendo, como eu dei o exemplo do patrão. Vai chegar uma hora que você que vai ver essa mensagem, se você está agindo assim, uma hora você não vai aguentar. Isso serve em todos os aspectos da nossa vida. Tem que haver igualdade e não sobrecarregar os outros. Isso seja o pai com o filho, o marido com a esposa, patrão com o funcionário, em todas as áreas da nossa vida. Tem que haver compreensividade e um não querer ou não ser sobrecarga na vida do outro. Você não pode sobrecarregar ninguém e nem aceitar que ninguém também te sobrecarregue. Tá bom, queridos? Que você possa entender que tem que haver igualdade em todos os aspectos da nossa vida. E não quem quer que seja sobrecarregar um ao outro. Porque aquilo vai enchendo. Chega uma hora que a sobrecarga se torna um problema muito sério. Então, antes que essa sobrecarga se torne um problema sério, resolve o teu problema. Deixa que os outros resolvam o problema deles. Tá bom? Deixa eu orar por você. Pai querido e Deus amado, esta madrugada de oração, Senhor, eu te apresento esta pessoa que ora comigo do outro lado. Visita este homem, esta mulher que me ouve no trabalho, em casa, no hospital, na cela fria de um presídio, em algum lugar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, toca com o teu poder. Liberta, cura, restaura. Meu Pai, alcança o sofrido, Senhor. Certamente tem alguém me ouvindo agora que está pressionado do outro lado. Certamente tem alguém me ouvindo, meu Pai, que era uma sobrecarga sobre esta pessoa. Mas que a partir de hoje, meu Deus, haja um alívio, que o Senhor possa diminuir o peso, a sobrecarga que está sobre esta pessoa que me ouve. Alcança, meu Pai, a criatura que a alma está oprimida, Senhor. Toca com o teu poder. E que a partir de hoje a alma desta pessoa que estava aprisionada numa prisão, que seja livre. Que esta pessoa volte a ser feliz, a ter liberdade novamente. Que esta pessoa, meu Pai, ela possa receber o refrigério na alma, Senhor. Alcança cada um que me ouve. Certamente alguém me ouvindo agora, meu Pai, que o fardo está pesando sobre os ombros. Mas o Senhor disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Ajuda esta pessoa que me ouve. Dá força, reveste com o teu poder. Reveste com a tua graça, com a armadura do teu espírito. Fortalece o coração fraco. Fortalece a alma batida. Levanta o caído, dá vigor. Restaura as forças desta pessoa a fé. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo,
Ajuda teu povo, cada um que ouvir, meu Deus, esta mensagem, esta oração, que seja tocado, que seja alcançado, e que o Senhor traga refrigério e alívio na alma de cada um deles. Assim oro, te peço, e assim eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Aonde você estiver, que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe. Forte abraço.